Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 14, aqui do seu curso BIM, o seu curso de Revit, através aqui do site da Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos passar aí para vocês algumas instruções bem legais, onde nós iremos então começar a aplicar realmente os materiais aqui no nosso projeto, tá? Então, tudo aquilo que você já viu das configurações de paredes nas aulas passadas, né? Você já aprendeu também aí sobre os comandos de modificação. Então agora a gente vai começar então a incrementar realmente o nosso projeto, deixando ele aí com uma cara e com um aspecto bem realístico mesmo, aplicando materiais reais, tá? Possivelmente essa aula aqui talvez não dê conta, então a gente continua com as instruções ali na próxima aula, tá? Nessa aula hoje, nessa a 14, eu vou comentar com vocês como que a gente vai aplicar então os materiais, como que a gente ajusta a textura, como que a gente ajusta a paginação de pisos, como que a gente coloca, por exemplo, textura na parede, uma pintura na parede, tá? Então são muitas instruções e aí depois a gente vai aplicando parte por parte do nosso projeto, continuando então na próxima aula. A gente já vai aproveitar aqui já colocar o muro e aí nós estaremos então praticamente finalizando toda a parte aí de volumetria, né? Ou seja, toda a parte de alvenaria do nosso projeto, tá? Eu resolvi colocar, pessoal, nesse contexto do nosso curso, fazendo todas as alvenarias primeiro, colocando os acabamentos primeiro, porque depois a gente vai entrar numa boa sequência de aulas falando sobre escadas, sobre telhado, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre fundações. Então, para que não ficasse esses assuntos mais, podemos dizer assim, intermediários no começo do curso, eu resolvi deixar eles realmente mais para o meio e para o final estas instruções, tá? Porque o legal, o interessante é você ter esse primeiro contato aqui com o Revit e já conseguir ver então o seu projeto, né? O modelo 3D que você está desenvolvendo, realmente ele em pezinho, erguido, e consequentemente também já gerando aqui as plantas, tá bom? Lembrando, pessoal, que dentro da pasta tema da aula 14 eu deixei algumas texturas de exemplo, tá? Então eu vou usar imagens, realmente imagens baixadas da internet, onde você tem a possibilidade de baixar uma textura. De repente você pensa assim, eu quero fazer o piso da minha cozinha com um tipo de um mármore, um granito. Então, na internet você encontra essas imagens, tá? O Revit ele vai aceitar você colocar essas imagens e essa imagem ela vai ser inserida no material que você vai desenvolver, tá bom? Eu vou primeiramente mostrar para vocês como, né, e onde baixar essas imagens, qual que é o procedimento correto para você baixar essas imagens e aí num segundo momento a gente vai realmente já começar a criar o material feito pelo usuário. Criamos o material, a gente aplica nas paredes que a gente já constituiu, tá bom? Antes disso, vamos fazer o muro aqui rapidinho para a gente então já gerenciar essa parte de alvenaria e depois fica aí realmente as partes estruturais um pouquinho mais para frente, tá bom? Então vamos colocar na planta do primeiro andar, como você já sabe, olhando aqui de cima a nossa plantinha. Vindo aqui, ó, então no modo, por exemplo, cores consistentes ou até mesmo realista, a gente vai conseguir ver o radier que a gente desenvolveu. Observem aqui, pessoal, que o radier ele não está aparecendo, né? Mas ele foi feito lá nas aulas passadas. Por que ele não está aparecendo? Porque possivelmente, né, em algum momento da aula a gente ocultou o elemento piso. Então realmente eu não consigo ver ele aqui. Quando acontece isso, pessoal, da gente ocultar um elemento na vista, como que a gente faz para rever ele? Bom, a gente pode fazer assim. Observem aqui embaixo, ó, bem aqui ó, na barra de status, né, esses comandinhos que a gente tem aqui, você tem revelar elementos ocultos. Então, quando você clica, o Revit ele vai ficar com essa borda aqui, ó, cor de vinho, e o elemento que está oculto no seu projeto, ele vai ficar marcado, ó, com também esta cor de vinho. Então, o que você vai fazer? Dessa forma fica fácil para você clicar no elemento. Então, você vai clicar, eu selecionei o piso, aí sim, eu venho no botão direito do mouse,
E aí eu venho aqui, ó, exibir na vista elemento, tá bom? Feito isso, você vem aqui na lâmpadazinha de novo, clica e aí vocês vão observar, ó, que o piso ele está lá, tá? Vou colocar aqui, ó, cores consistentes. Eu resolvi trazer o piso de volta, né, justamente porque a gente precisa fazer o muro, né, aqui em cima do lajão que a gente fez aqui. Agora eu vou pedir para que vocês venham aqui um minutinho só no corte A, para a gente pegar a altura do muro. Olha só, se vocês observarem aqui, o muro está com 2,36. Só que é o seguinte, ó, ele está 2,36 e tem mais 20 aqui, ó, de espessura desse outro piso. Então a gente considera aqui 2, né, ó, e 56, tá bom? Então é a altura total para ele chegar até aqui na parte de baixo, tá? 2,56. Então vamos lá, vou voltar então para a planta do primeiro andar. Vamos pegar então o comando parede. A gente pode pegar aqui a escura clara, ó, de 15 centímetros, tá bom? E aí a gente já coloca então aquela altura de 2,56, tá bom? Ele já vai ser feito aqui. Eu vou pegar pela face do acabamento externa e a gente vem e faz aqui, ó, nesse cantinho, ó, aí o nosso muro, tá bom? Então a gente já faz essa parte aqui de alvenaria e aí já na sequência eu vou começar a explicar para vocês como que a gente cria, né, o material e como que a gente aplica nestas paredes que a gente já, né, desenvolveu, tá bom? Olha aí, rapidinho, né, não tem muito segredo, fizemos o muro. Vamos ver se está certo, vamos dar um pulinho no 3D, posso clicar aqui na casinha ou clicar aqui na vista que já estava aberta. Olha aí, pessoal, então o muro está certinho aqui, deixa eu só confirmar se ele está na altura correta. Vamos dar um pulinho no corte. Ó, ele está aqui, ó, porque eu não ajustei o deslocamento, tá? Então, ó, eu vou selecionar essa daqui, vou colocar o deslocamento aqui, 0,5, não é isso? Aplicar, aí ele já sobe também. Voltamos no 3D, agora sim, ó, tá tudo certinho. O nosso muro também, ó. Eu ajustei esta parede aqui, ó. Porém essa daqui não, né? Então a gente altera também. Aplicar, isso, ela já subiu. E aqui também aplicar, já vamos colocar para cima também. Eu vou pegar essas duas portas aqui, pessoal, que a gente inseriu nas aulas passadas e vou deletar, porque depois vai ter uma aula específica só sobre portas, tá? E aí sim nós definimos qual o modelo que a gente quer, tá? Quando você pega uma família então no Revit e deleta, ele automaticamente, né, ele já gera para nós aqui a parede de volta. Tudo bem? Deixa eu clicar aqui na View Cube, ó, nesse cantinho, eu clico para ficar na outra posição. E aqui é o seguinte, ó. Antes da gente entrar nos assuntos de materiais, eu quero que vocês observem um detalhe aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês? Eu acho que até está na elevação norte. Deixa eu ver aqui. Plantas de forro. Aqui, ó, elevações. Está na norte, ó. Vocês olhando aqui de trás... Deixa eu pegar o desenho do AutoCAD. Vou colocar em primeiro plano. Vocês vão observar, ó, que o muro, ele encosta, ó, nessa laje aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer exatamente esse muro aqui. Deixa eu só ver um detalhe que está dando uma pequena diferençazinha aqui com relação ao desenho do AutoCAD. Deixa eu ver, embaixo está certo. Tá dando uma pequena diferençazinha aqui, mas não tem problema. Nas vistas, né, aparentemente que as vistas está dando uma pequena diferença. Essa aqui aparentemente já está certo. Bom, mas é aquilo que eu comento com vocês. O que vai valer para nós, na verdade, é o modelo 3D, tá? E as informações que estão realmente na cota. A planta do AutoCAD, ela vai servir aí realmente como uma referência para nós. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, ó, vindo aqui na opção norte, eu tenho um muro aqui, ó, tá vendo? Um muro, e aí ele encosta na laje, ó, tá? Só que o muro já foi feito.
Como que eu faço para alterar esse muro de forma que ele fique encostando aqui, tá? Ó, eu vou clicar no muro, tá bom? Eu vou descer ele aqui, pessoal, ó, 5 centímetros, porque eu subi depois, né? Ó, então eu vou tirar aqueles 5 centímetros, eu vou deixar 51, e aí ele vai ajustar, então, de fato, com a planta, tá? Eu vou clicar nesse que está na frente. Isso, então esse era o probleminha que a gente estava dando a diferença, ó. A gente já encontrou aqui a diferença, tá? 51, isso. Então, o muro já está feito, mas eu preciso fazer de forma que ele encontre aqui, ó, a laje. Possivelmente essa outra linha que está para cá, pessoal, é o pilar, tá? Eu vou desenhar essa, se não for a gente corrige depois. Como que eu faço então para fazer isso, pessoal? Eu estou na elevação norte, eu estou vendo o muro de frente, eu seleciono o muro e aí eu venho aqui na opção, ó, editar perfil. Com esta opção, pessoal, eu posso desenhar o muro do modelo que eu quiser. Posso fazer um muro inclinado, um muro orgânico, um muro com nichos, com furos, a forma que você imaginar, tá? Então coloco aqui, ó, editar perfil, vai aparecer, ó, a linha aqui, ó, cor-de-rosa, e essa linha cor-de-rosa ela é totalmente passível de edição através do comando aqui, ó, de desenho. Então olha só, eu vou clicar no comando linha e aí eu vou desenhar, ó, o restante do muro para cima. Olha que legal. Então vem aqui, desço para cá. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou cortar. Então eu uso aqui o comando, ó, para cortar, o SL. Venho nesse trechinho aqui, corto. Venho nesse outro trechinho aqui, corto. ESC. Esta linha aqui, ó, eu venho e deleto. Ou seja, então o perímetro agora do meu muro, né, a face de trás dele mudou de tamanho. Eu venho aqui, ó, simplesmente e confirmo, tá bom? Olha lá que legal. Quando você voltar no 3D, olha o que nós temos, pessoal. O muro, ó, realmente encostando lá, ó, olha lá que legal. Tá bom? Então, dessa forma que você altera perfis aí de paredes ou perfis de muros e algo nesse sentido, tá bom? Deixa eu voltar aqui na elevação norte. Aparentemente está tudo ok. Parece que a platibanda está dando uma diferençazinha aqui. Deixa eu ver na leste também. Alto. Cores consistente. Vamos trazer o desenho do AutoCAD para frente também. Nas elevações está dando uma pequena diferença. Deixa eu ver o que pode ser num corte DD. Vamos fazer a mesma coisa. Alto. Cores consistente, vou pegar o desenho do AutoCAD. Primeiro plano, ok. É isso mesmo, eu acho que a parede que eu fiz aqui ficou um pouquinho maior. Pessoal, não tem problema, ó, pega aqui a platibanda que a gente fez e através do próprio grip, né, ou aliás, da alça, você vem e acerta aqui, ó. Então, quando você acertar aqui, automaticamente você já estará acertando todas as vistas aí do projeto, tá? Ó, tá com 1 metro. Eu acho que eu devo ter colocado a altura e não considerei a espessura da laje. Pode ter sido isso, tá? Ó. Então, vou colocar aqui 1 metro, aplicar isso. Por isso a vantagem, né, de se trabalhar com o Revit, porque ele já vai fazendo esse ajuste para nós, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D. Essa da frente está com uma pequena diferença. Ó, 1,14, a gente altera para 1, aplicamos, tá? Vamos dar uma olhada nos cortes, que eu quero ir conferindo aqui com vocês, ó. Essa daqui aparentemente está certo. Uma pequena diferençazinha aqui, como eu comento com vocês, não tem problema. O que vai valer para nós aqui, ó, é a informação real, tá? Possivelmente essa cota aqui, ó, que veio do AutoCAD, ela está incorreta. Está marcando 1,14, na verdade, ela é 1 metro, tá? Por isso que possivelmente eu coloquei a informação diferente, tá? Ó, tanto é que se você pegar a trena aqui, ó, você vai ver que realmente é apenas 1 metro, olha lá. Tudo bem? Eu acho que isso aí é importante de se observar. Voltando então aqui, ó, na elevação norte, tá tudo certinho aí o nosso projeto. Bom, pessoal, então a gente fez aqui, ó, vou voltar no 3D, a gente fez grande parte da alvenaria, né, aí do tijolo baiano e da parte da laje e algo nesse sentido.
Só que a gente veio fazendo o quê? Fazendo as paredes normais, né, com alguma certa configuração, mas a gente precisa realmente aplicar materiais reais. Então, vamos lá, eu vou vir aqui ó, na vista 3D, vou pegar aqui ó, a caixa de corte e vamos selecionar, vou colocar a alça aqui um pouquinho e vou descer aqui de forma que ele corte ali o nosso segundo andar. Então deixa aqui ó, para a gente já ir meio que estudando o que a gente quer. Pessoal, é o seguinte, as paredes do nosso projeto, né, as partes internas do nosso projeto, a gente vai colocar realmente uma textura branca, ou seja, em dormitórios, né, na parte aí onde nós temos o escritório, e nos banheiros a gente vai colocar então porcelanatos ou algo nesse sentido. Eu deixei alguns exemplos aí na pasta tema da aula 14 como forma de inspiração para vocês, tá? Mas aí depois você pode baixar texturas diferenciadas, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão fazer para baixar as texturas, qual tipo de textura legal para trazer para cá, tá bom? Então vamos lá no Google. Muito bem, pessoal, já estou aqui ó, no Google e aí eu quero então pesquisar por texturas, tá? De repente um porcelanato, de repente, né, uma pastilha, ou um piso intertravado, ou um piso de madeira, um laminado, não importa, tá? A pesquisa que você vai fazer vai ser dessa forma, ó. Por exemplo, você vai digitar porcelanato, tá? Ó, porcelanato. Depois da palavra porcelanato, você vai colocar a palavra textura, tudo bem? E vai apertar o Enter. Então, o Google ele vai te oferecer vários tipos de textura. Porém, você vai clicar aqui ó, na opção imagem. Depois que você clicar em imagens, ó, observem que ele vai te oferecer muitos tipos de texturas de porcelanato. Só que essas texturas, algumas vêm com alguns tamanhos e outras não, tá? Então, pode ser que não dê o encaixe perfeito, porque o software, pessoal, na hora que ele pega a imagem, ele pega esse lado esquerdo, emenda com o direito, pega o lado de baixo da imagem, emenda com o de cima, para que na hora que você olhar aquela parede, não haja separação da textura, não tenha diferença. Então o olho humano ele vai pensar que realmente aquela parede é um conjunto único. Obviamente, pessoal, que para porcelanato a gente põe até um pequeno rejunte ali, bem fininho, que faz a separação, não tem tanto problema. Mas quando você vai, por exemplo, colocar uma grama ou realmente uma textura de parede, se você não pegar a textura adequada, vai dar a impressão que são placas separadas e aí não fica legal, tá bom? Então aqui, ó, depois que você pesquisar, você vai vir aqui na opção ferramentas, clica aqui em ferramentas, vai surgir a opção aqui, ó, tamanho. Então você vai colocar a opção aqui, ó, exatamente. Por padrão, pessoal, ou vamos dizer assim, um tamanho legal, que é uma textura com uma boa resolução e é uma textura não é pesada, mas também não é leve, é o valor de 512. Então é assim, se você colocar aqui 512 por 512, é um valor legal para se trabalhar ali no Revit. Se você quiser uma qualidade maior, uma apresentação muito rica, aí você vai dobrar esse número aqui, tá? Vai dar 1024 por 1024. Se o seu interesse não é fazer uma boa apresentação, e sim apenas ver a representação lá no seu projeto, então você pode pôr a metade aqui de 512, tá? E consequentemente são imagens menores, tá bom? Para não ficar aí nem abusando e nem também colocando uma imagem muito pobre, deixa aqui no valor, pessoal, 512, que é um valor bem legal. Então o que vai acontecer? O Google vai pesquisar porcelanato textura 512 por 512. Aí você clica em ir. Então, olha só, quando você passar o mouse em cima da imagem, observa aqui ó, que do lado, né, um pouquinho mais abaixo, aparece aqui ó, o nome 512 por 512. Geralmente, né, na grande maioria dos casos, estas imagens 512 por 512 são perfeitas para você inserir ali no Revit, porque o lado esquerdo é igual ao direito e o direito é igual ao esquerdo, embaixo é igual em cima, e aí fica um encaixe bacana. Olha só, tem alguns tipos aqui, tipo de um piso,
né, alguns ladrilhos aqui hidráulicos, olha só, tem algumas pedras. E aí para baixar é muito simples, né? Você vai abrir a imagem, né, clicar sobre a imagem. Eu vou pegar aí um exemplo dessa. Essa aqui parece um tipo de um tecido. Deixa eu pegar um outro. Na verdade eu coloquei porcelanato aqui, ele trouxe muita coisa aqui que nem tem muito a ver com porcelanato. Ó, esse cremezinho aqui talvez esteja legal. Tem um cor de vinho aqui, tá? Vou pegar qualquer uma, pessoal. Apenas para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, ó, tá com um aspecto bem rústico, né? Eu clico com o botão direito, venho na opção salvar como. Quando eu clico em salvar como, já saí aqui na pasta tema da aula 14, eu vou clicar aqui e vou colocar então porcelanato rústico. Tudo bem? Eu já deixei alguns exemplos aqui para vocês que a gente vai usar agora na sequência da aula, tá? E aí você vai, né, colocar o nome aqui e clicar em salvar. Tá bom? Então é dessa forma que você baixa imagens aí para utilizar nos seus projetos. No site da Auto Criativo, pessoal, nós temos uma página chamada Download. Lá nessa página tem ali texturas que são utilizadas para SketchUp. Estas texturas também servem para você utilizar ali no Revit perfeitamente, tá bom? Tem ali milhares ou milhões de texturas de todo tipo. Pisos, fogos, né, pastilhas, madeiras e etc, tá bom? Você pode ir lá, dar uma olhada, é totalmente grátis, à vontade. Você baixa e pode usar tranquilamente aí nos seus projetos de Revit também, tá bom? Então você pode usar por lá ou pode vir aqui no Google e pegar realmente imagens que você deseja, tá bom? Feito então aí o download, tudo certinho, a gente volta lá para o Revit. E agora eu vou explicar para vocês como que funciona o procedimento, tá bom? Então vamos lá. Na hora que eu falei para vocês, pessoal, vamos fazer as paredes do banheiro. Deixa eu colocar na parte de baixo, pessoal, que acho que o de baixo que a gente havia mexido no banheiro, né? No primeiro andar. Vou descer mais um pouquinho aqui. Isso, olha só. Eu havia comentado com vocês para a gente colocar uma cerâmica aqui, não foi? Só o que acontece? O que a gente colocou foi apenas uma representação. Tá, ó, tanto é que eu vou clicar nessa parede aqui, ó. Tá, no caso, cerâmica, que é para o lado da área de serviço e para o lado do banheiro. Vou vir em editar tipo, ou seja, eu não vou duplicar porque eu realmente quero alterar essa parede, tá bom? Então nós vamos vir aqui, ó, em editar, e nós havíamos colocado aqui, ó, azulejo cerâmico. Contudo, na hora que eu peguei esse material, né, eu acho que eu até comentei isso com vocês, eu peguei um material que já estava na biblioteca do Revit. E esse material, quando eu venho em aparência, ele já mostra aqui o material real, o material como ele é na vida real. E não é um azulejo cerâmico. A gente usou apenas para que a gente criasse as camadas, não foi? Só que eu preciso que realmente aqui seja cerâmica, ao invés de ser um concretão dessa forma. Tá bom? Tanto é que esse material aqui, ó, ele tem as opções de físico, tem algumas informações aqui, ó, realmente reais, opções térmicas aqui, ó, tudo como manda o figurino, porque ele é um material original aí do Revit, tá bom? Por isso que eu comento com vocês que o ideal é sempre ir duplicando. Então, como que a gente faz, pessoal? Vou voltar aqui em cancelar para que vocês entendam o seguinte. Eu estou aqui, ó, na parte interna, tá bom? Ó, depois a gente vai alterar a externa. Então vai ser basicamente a mesma cerâmica para os dois lados. Tá? Eu vou clicar aqui. E ao invés de eu pegar um material próprio do Revit, eu vou digitar a palavra aqui em cima, padrão. Tudo bem? Quando você digita a palavra padrão, pessoal, o Revit vai abrir uma sequência aqui, ó, de massa padrão clarabóia. Ou seja, são materiais, podemos dizer assim, entre aspas, templates, que dá para você manipular ele, tá bom? E aí você vai descer aqui, ó, você vai procurando, ó, massa padrão de telhado, de luz, tem várias opções, tá? Para a gente criar um de piso, pessoal, a gente poderia pegar qualquer um deles e depois alterar, mas aí ficaria mais difícil para a gente mexer em algumas coisas. Então pode pegar esse aqui, ó, padrão, tá bom? Então eu venho em cima dele, né, reiterando, mesmo ele sendo um elemento template,
eu tenho que clicar com o botão direito e vir em duplicar. Tá? Eu clico em duplicar e aí eu vou colocar agora o nome real. Se eu souber, como eu já comento, o nome real do material, cerâmica tal, da marca tal, modelo, tamanho, fabricante, código, tudo mais, eu posso colocar aqui se eu souber, tá bom? Eu vou colocar apenas assim, vamos colocar assim, revestimento do banheiro, tá bom? Aí eu vou colocar o meu nome, Ailton, ou poderia ser usuário, tá? Vou pôr usuário, que aí fica melhor para vocês abrirem depois. Porém, pessoal, aqui ó, no nome, no início do nome, eu vou colocar um tracinho. Quando eu coloco um tracinho, fica mais fácil para mim identificar depois na biblioteca que trata-se de um material feito por nós, né? Feito aí pelo estudante, feito pelo usuário, tá? Então eu clico e aí o material foi criado, ó. Ele já desapareceu daqui. Quando eu venho aqui em cima, eu vou digitar então revestimento, ó. Revestimento, cadê? Ó ele aqui, ó. Então já ficou mais fácil, ó. Tem um tracinho, a gente sabe que foi o nosso, tá? Então eu estarei aplicando esse material lá naquela cerâmica que a gente está fazendo aqui, ó. Tudo bem? Combinado? Agora, quando a gente pega esse material padrão, pessoal, eu tenho as opções aqui, ó, de identidade. O que significa? Que eu posso pôr um nome para ele, né? Nós já colocamos. Posso pôr uma descrição, falando assim, esse piso ou esse revestimento serve para isso, para aquilo. Aqui, ó, classe, eu vou colocar aqui, ó, realmente o que ele é, tá bom? Ó, eu tenho aqui, ó, pintura, líquido, né, vidro, madeiras, ó, vários elementos. No nosso caso é realmente cerâmica, tá? Coloca aqui na opção cerâmica. Isso tem influência um pouquinho mais para frente, vocês vão entender. Comentário, se você quiser colocar também algum comentário. Palavra-chave. A palavra-chave é interessante porque se você colocar aqui palavras-chave na sua busca aqui depois também fica mais fácil, tá? Se você quiser, você pode pôr o nome do fabricante, modelo, o custo. Por enquanto a gente não vai colocar custo nenhum, porque depois vai ter uma aula específica somente falando sobre orçamento, tabelas de quantitativos e outras coisas mais, tá? Se você quiser, pode pôr um endereço de um site. Se você não souber, clica nesses 3 pontinhos, você vai ser direcionado para a internet. Lá na internet, você pode pegar realmente o site oficial do fabricante. Aqui você tem algumas outras opções, como nota-chave e marca, tá? Então, é realmente a identidade de um material do zero que você está criando, tá bom? Então, realmente você pode caprichar aqui, porque isso aqui, essas informações serão importantes aí no futuro. E, geralmente, quando você tem um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, tudo isso daqui é trabalhoso no começo, pessoal, mas depois, né, realmente fica muito bacana, porque você vai ter uma rica biblioteca de materiais reais e tudo certinho e tudo bem organizado aí para trabalhar nos seus projetos, tá bom? Feita a parte aqui de identidade, você tem então gráficos. Aqui na parte gráfica é o seguinte. Esta primeira opção, ó, sombreamento, é quando você vem aqui, ó, na opção e coloca sombreado. Então, como que você quer ver esse material quando você utilizar a opção sombreado? Então, você pode vir aqui, ó, e clicar na cor. Então, vamos colocar uma cor que vai fazer a gente lembrar dela rapidinho. Vamos ver aqui, por exemplo, esse rosinha aqui, ó, quase caindo para o lilás. Deixa eu mudar um pouquinho assim, ó. Isso, ó, tá bom? Então, a gente vai saber que é o material que a gente fez. Se eu clicar aqui, ó, nessa opção, ó, utilizar a aparência de renderização, então vai aparecer a imagem como ele vai ser na vida real renderizado. A princípio não precisa marcar. Aqui você tem a opção para deixar transparente ou não. No nosso caso é um piso, né, uma cerâmica, né, um revestimento. Então não há necessidade de transparência, tá? Aqui, pessoal, nós temos a opção padrão de superfície, tá bom? É como a gente vai ver então a face do material. Ele tem duas opções aqui, ó, plano de fundo, então você pode pôr uma cor, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um preenchimento, tá bom? E aí depois eu vou clicar na cor, ó, plano de fundo. Vou colocar aqui basicamente uma outra cor bem diferente. Deixa eu colocar o azul. Ok. E aí eu tenho então o primeiro plano aqui, ó.
aqui que está o X da questão, pessoal. Nós não estamos criando um porcelanato, né, um revestimento de parede, então aqui eu tenho que colocar uma textura já real. Tudo bem? Então, ó, eu vou clicar aqui e aqui o Revit ele me oferece vários tipos de texturas, ó. Aliás, perdão, pessoal, de achura, tá bom? É a achura que eu estarei vendo na face. Só que a gente vai criar uma específica com uma medida específica. Então, aqui em cima, ó, você tem duas opções bem importantes. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se você vir aqui, ó, na opção criar novo preenchimento, então nós vamos criar uma achura feita pelo usuário. Se eu pegar a opção desenho, ela vai ser apenas uma representação gráfica, então ela vai vir em milímetros. O nosso projeto é em metros. Então eu tenho que vir aqui na opção modelo. Então o tamanho que eu colocar na minha achura é o tamanho real em metros que vai ficar na minha parede. Tá bom? É meio maluco, mas vocês vão entender na sequência. Olha só, então coloco modelo, coloco a opção aqui, ó, novo padrão, onde está esse solzinho aqui perto da folha, e vai surgir uma outra janelinha. Aqui, pessoal, eu vou colocar o nome. Então eu vou colocar assim, ó, achura, tá? Coloco a medida que eu quero. Então, por exemplo, eu quero criar um revestimento de 60 por 60. Então eu digito 60 por 60. Tudo bem? Se você quiser colocar CM aqui no final, não tem problema. Ó. Coloca aqui CM também, tá? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho que colocar personalizado. Por quê? Porque aí, aliás, aqui eu tenho que colocar básico, não personalizado, porque eu consigo alterar aqui, ó, tá? O que eu quero. Quando eu mudo aqui, ó, para a achura, observem, né? Aliás, que ela está inclinada. Eu quero cruzada. Quando eu clico em cruzada, esse último aqui vai acender. Olha só, então ele se acende, tá bom? Agora ela ficou cruzada nos dois ângulos aqui, ó, 45, né, e 135. Então eu vou alterar aqui para 90, ó, 90, e aí vai ficar em rede, né, em tela assim, ó. Agora aqui que é o X da questão. Eu coloquei básico, achura cruzada e vou colocar o que, pessoal? 60 por 60, tá bom? Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Achura de 60 cm por 60 cm, tá? E vem aqui e altera, ó, 0,6, 0,6, tá bom? Ou seja, nós criamos então um padrão feito pelo usuário. Se você quiser colocar o nome aqui, usuário também, é sempre bom, tá? E aí clica em OK. Pessoal, olha só, quando você vir aqui então na listagem, ó, você vai observar que a achura que você criou está aqui, ó. Agora prestem bastante atenção. Este tamanho que você colocou vai ser o tamanho da peça cerâmica que você vai fazer. Por quê, pessoal? Porque a sua achura que vai aparecer aqui, ela vai ter 60 centímetros, não vai? E a peça cerâmica sua renderizada ou na amostra real também vai ter que ter 60 por 60. Então, se você criar um padrão aqui, ó, de achura de 1 metro por 1 metro, na hora de você inserir o material aqui, também tem que ser 1 metro por 1 metro. Senão, não vai casar a paginação com o que você tem na vida real. Porque o legal é você vir aqui, ó, arrumar a paginação, tá, ó, e a paginação casar certinho com o que você tem renderizado. Fotorrealístico, tá bom? Então, ó, criamos então uma achura feita pelo usuário, clico em OK. Então, nosso padrão fica aqui, tá? Tem um botão aqui, ó, alinhamento de textura, eu já mostro para vocês na sequência para que ele serve, tá bom? Agora aqui embaixo nós temos o padrão de corte, ou seja, na hora que nós estivermos vendo esta parede, né, essa peça cerâmica cortada, qual que é o comportamento dela? Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar as opções que a gente quer. Eu quero que ela fique sólida, ok, com uma cor, por exemplo, vermelha, é apenas a representação no corte, tá? E aqui um padrão, a gente pode dizer que ela vai ficar assim, ó, inclinadinha, ó, tá bom? E ok. Vou colocar uma cor branca aqui, ó. Isso. Que é um padrão diagonal. Legal? Pessoal, por enquanto, vamos ficando por aqui, ó. Até nessa sequência. Então, nós fizemos a identidade, né? Não mudamos nada aqui, apenas para mostrar para vocês. E mudamos o gráfico. Vamos ver como que está ficando
Ou seja, nós criamos um material novo e aplicamos onde? Aqui, ó, aplicar OK, aplicamos nesse revestimento do banheiro. Então, vamos abrir aqui para ver o que está acontecendo. Olha lá. Então, a cerâmica nossa, ó, ela é vermelha, tá? Com aquela achura branca, tá bom? Ó, nós estamos na planta de piso. Se eu quiser ver essa parede de frente, eu venho aqui do lado, ó, coloco em corte. Eu estou vendo agora ela em corte aqui, ó, tá? Se eu clicar aqui, eu consigo dar um zoom, ó, mexer no pan. E desse lado de cá, ó, é a cor dela, tá bom? Eu vou confirmar aqui com OK provisoriamente, aplicar OK. Vou clicar aqui fora, olha lá. Então, a face da parede, ó, tá azul e a paginação também, ó, já aparece aqui. Tanto é, deixa eu ver qual o corte que vai estar passando por aqui. Talvez eu vou ter que trazer para cá, assim, ó, para a gente ver. Deixa eu colocar nessa vista para pegar a medida aqui, ó, do padrão. Se você vir aqui, ó, observem que a opção não acende, porque eu estou em 3D. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma planta, pessoal. Vou colocar aqui na planta. Qual que é o corte que está passando por aqui, né? É esse aqui, ó, só que ele está invertido. Deixa eu clicar provisoriamente nele aqui para a gente ver, ó. Dessa forma eu consigo ver o azul e consigo habilitar a opção aqui para medir, ó. Tá? Tem que dar 60 por 60, né? Ó. Opa, não vou salvar o arquivo. Então, ó, observem que daqui até aqui, ó, olha lá, eu tenho 60 e aqui eu tenho 60 também. Tudo bem? Agora, eu estou olhando uma parede em pé. Geralmente, a gente procura deixar tudo bem arrumado como paginação, não é verdade? Então, como que a gente faz para ajustar a paginação, pessoal? Vamos vir em modificar, comando alinhar, ó. Eu vou pegar o comando, né, aqui o alinhar, vou pegar aqui a face da parede, ó, essa parede da esquerda, tá, pessoal? Como referência, eu clico e aí eu venho e clico na linha da minha achura aqui, ó, da minha paginação. E aí eu clico. Aí o Revit vai trazer todas as peças aqui para a minha esquerda. Agora eu vou apertar o ESC novamente, vou clicar no comando novamente, agora eu vou alinhar pelo piso. Clico na face do piso, clico nessa daqui, ele acertou então a paginação para nós. Então o pedreiro, né, a pessoa que vai colocar ali o piso, o azulejista, ele vai começar nesse sentido, ó, daqui para cá e daqui para cima, tá bom? Essa é a paginação aí provisória, tá bom? Então vamos voltar no 3D, vou clicar aqui novamente e vou colocar em vista isométrica para a gente ver o que está acontecendo, tá? Vou selecionar essa parede de novo, vou vir em editar tipo, tá? Deixa eu mudar aqui para o modo, para ver do outro, assim, olhando de cima. Vou vir em editar, revestimento do banheiro, cliquei. Então vamos voltar aqui, ó. Eu estava em identidade, gráfico, já ajustei 60 por 60, tudo certinho, né? Agora eu vou vir em aparência. Esse material, pessoal, ele era o material padrão. Então ele vem essas três opções, identidade, gráfico e aparência. Mas eu tenho um sinalzinho de mais, onde eu tenho aqui, ó, a opção colocar físico e térmico, tá bom? Se eu tiver essas características no material. No nosso caso não precisa, tá? Então a gente vai clicar aqui em aparência. E agora sim a gente vai dar a forma real, realística aí, ó, para os nossos materiais. Vocês vão ver que bacana. Observem aqui, pessoal, que ele trouxe, né, essa esfera com um furo, que é uma representação do tipo de material que a gente vai aplicar. Ou seja, aqui, ó, é uma amostra, tá? Tanto é que se você clicar aqui do lado, ó, bem nessa caixinha, você pode vir na cena, ó, e alterar. Você pode pegar uma outra amostra diferente. Um cubo, um cilindro, um tecido. Ou seja, dependendo do material que você está criando, você pode pegar uma amostra diferente aqui e ver o comportamento. De repente você quer ver um brilho, um reflexo, uma sombra. E aí fica mais fácil, tá? No nosso caso, como é um revestimento, né, possivelmente uma cerâmica, um piso, então a gente pode colocar esse modelo que está aqui mesmo, ó. Tá bom? Que é o tipo objeto, que inclusive a gente consegue ver se ele está fosco ou não. E ele tem esse friso aqui, ó, a gente consegue ver, né, o comportamento dele como um rejunte também. Tá bom? Então, ó, aqui é o seguinte.
Esse elemento, pessoal, essa amostra também é original do Revit. Então, o que você tem que fazer? Vir aqui, ó, tá vendo essas duas folhinhas? Ó, duplicar esse recurso. O nome dele, pessoal, se chama genérico. Quando você clica, o Revit ele vai gerar um outro elemento e vai colocar um nome aleatório. Pode deixar esse nome aleatório, não vai interferir em nada no momento. Logo mais aqui, ó, você pode mudar o nome, né, dessa descrição e a palavra-chave também, tá? Eu vou deixar a mesma que tá, vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar, por exemplo, cerâmica, vírgula, porcelanato e vírgula, tá bom? E aí pode clicar aqui fora. Então, são palavras-chave que vai facilitar para você encontrar depois esse elemento aqui, essa amostra, tá? Aqui embaixo é o seguinte, pessoal, olha só, o nome do elemento genérico, ele não tem nenhuma imagem. Tá vendo aqui esse quadrado branco, ó, tá a palavra imagem e não tem nada. Então o que a gente vai fazer agora? Realmente trazer uma imagem real para esse objeto. Então vocês vão clicar aqui, ó, nesse espaço branco. Aí no caso vai aparecer uma pasta para você abrir o seu computador. Eu já abri aqui tema da aula 14. E eu já renomeei eles aqui, ó. Vou colocar porcelanato brilhante, tá? E aí eu clico em abrir. Observem aqui, ó, que ele já traz o porcelanato, a amostra já muda o comportamento dela, tá? E esta imagem específica, observem que ele tem uma pequena bordinha branca, pessoal, que vai fazer o aspecto do rejunte, tá? Se você não tiver uma imagem como essa, de repente você baixa uma imagem convencional. Deixa eu ver uma outra aqui para mostrar para vocês. Ó, eu vou clicar aqui onde está a palavra porcelanato brilhante que ele vai voltar para a pasta. Por exemplo, ó, esse parede externa. Quando eu clico, eu vou abrir. Observem, ó, que ele não tem aquele rejunte. Quando eu pego então uma textura que não tem rejunte, o que eu faço? Eu venho aqui na parte de baixo, onde eu tenho a palavra relevo, eu habilito e aí eu trago uma imagem chamada rejunte. Eu deixei uma de exemplo dentro da pasta, pessoal, que na verdade é apenas um quadrado branco de 512 por 512 e tem um pequeno filetezinho preto em volta ou uma borda preta. Esta borda vai fazer o efeito do relevo, ou seja, vai afundar a textura de forma que dê a sensação que a gente está vendo um rejunte, tá bom? Possivelmente na próxima aula eu crio um novo material com vocês e eu mostro essa característica, tá bom? Vou clicar em cancelar, vou tirar o relevo, não preciso do relevo, por quê, pessoal? Porque a imagem do meu porcelanato aqui, ó, deixa eu selecionar a parede externa, eu vou pegar esse daqui. E esse, por sorte, né, ó, já veio então esse tipo de rejunte aqui, ó, tá? Agora, observem só o seguinte, aqui embaixo eu não preciso mexer em quase nada, porque vai afetar aqui esmaciamento da imagem, brilho e algo nesse sentido. Tá um modelo legal de cor ali, tá? Por isso que é interessante na hora que você baixar imagem da internet, pessoal, procurar realmente baixar imagens com qualidade, com boa resolução e tudo mais, tá? Para nós aqui, ó, reflexibilidade, precisa? De repente a gente quer colocar um reflexo? Sim, pessoal, por quê? Porque é um revestimento de banheiro. Se ele fosse rústico, eu não colocava essa opção. Mas como eu quero um brilho, então eu deixo aqui. Eu tenho aqui duas opções, ó, direto e oblíquo. Esta primeira opção direta, pessoal, significa o quê? Que o reflexo que a gente está vendo do material, ele vai ser bem nítido quando a gente está de frente para a textura. Então você pode aumentar e diminuir através dessa barra. Quanto mais aqui para o lado, mais vai ter brilho. Tá bom? Chegando praticamente a ser um elemento quase cromado ou espelhado. Por se tratar de um revestimento, não há necessidade de tanto brilho assim. Tá bom? E oblíquo é quando você está olhando o piso. O piso, por exemplo, ele está abaixo de você e você está vendo o piso indo. E aí você tem, por exemplo, uma porta aberta lá no fundo, uma iluminação. É esse reflexo que pega de baixo e você consegue ver o brilho da peça, tá? Então é essa parte aqui, oblíquo, tá? Então aqui você pode aumentar ou diminuir, ó. Eu vou deixar os valores um pouquinho baixos assim, ó, para não ficar muito gritante. É interessante você ficar olhando aqui, ó, na amostra, tá bom? O nosso objeto é um vidro ou algo nesse sentido? Não, então não preciso de transparência.
Não preciso aqui, ó, de recortes, tá? Não preciso de autoiluminação, porque ele não vai se acender sozinho. E não vou colocar relevo, porque eu não preciso do rejunte que eu comentei com vocês, tá? Então, olha só, pessoal. Eu coloquei a imagem e a única coisa que eu coloquei foi reflexo. Só que agora é o seguinte. Esta minha imagem, pessoal, ela tem que ter exatamente, olha só, exatamente o mesmo tamanho de quem? Da paginação que a gente fez anteriormente. Como que eu altero? Eu clico novamente sobre a imagem. Ó. Quando eu clico, aparece então uma janelinha de edição. E o Revit traz aqui, ó, o local onde está passando o rejunte, ele marca 30 por 30. Opa, mas não é 60 por 60? Sim. Então a gente desce aqui um pouquinho. Essa janela, pessoal, eu nunca mexo em nada. A única coisa que eu venho e mexo é aqui, ó, em tamanho da amostra. Ó. Então eu altero esse valor aqui, ó, 0,6 por 0,6. Se de repente eu tiver um piso, por exemplo, de 80 por 40, eu quebro essa chavinha aqui, ó, essa corrente, e coloco a largura e a altura 80 por 40, 80 por 60, tá? No nosso caso é realmente quadrado, a gente deixa 60 por 60. Então, olha só, mudou aqui, ó, na miniatura, agora aparece o valor de 60 por 60. Legal? E aí a gente clica em concluído. Então, a minha imagem está exatamente casada com o que eu tenho aqui no gráfico, exatamente com a Ashura, tá bom? Clica em aplicar, e aí eu volto aqui, ó, em gráfico. Quando eu volto aqui em gráfico, pessoal, eu tenho que vir neste botão aqui, ó, alinhamento da textura. Então o Revit sabe que eu apliquei um material e eu preciso alinhar. Então eu venho aqui, ó, e clico em alinhamento da textura. Vai aparecer uma janela aqui, ó, deixa ele pensar um pouquinho. E observem só, esta linha amarela, pessoal, é a sua Ashura. E a imagem cinza lá de trás é a imagem do porcelanato. Então, através dessas setas, ó, você vai calibrar e ver se a sua Ashura está casando com o rejunte da imagem. Olha que bacana. Então, você vai clicando aqui até você ter certeza que está bem alinhado. Então, o que entende-se, pessoal? A gente não foi lá no banheiro e arrumou a paginação? Não foi que eu usei o comando alinhar? Não é? Então, o que acontece? A minha Ashura já está alinhada. Então, a imagem também real vai ficar alinhada com certeza. Tá bom? Olha só, casou direitinho, clique em OK. Pessoal, prontinho, tá aí o nosso material, revestimento do banheiro, identidade, gráfico e aparência, tá bom? Clique em aplicar, OK, tá inserido aqui. Vou vir no de cima também, porque a parede é a mesma do outro lado, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, revestimento. Vamos pesquisar onde ele aparece aqui. Possivelmente ele não está aparecendo. Deixa eu só pesquisar aqui, ó. Vou cancelar. Ah, porque eu não coloquei aqui, ó, o nome certo, pessoal. Deixa eu clicar nos três pontinhos. Eu vou clicar com o botão direito, renomear. E vamos colocar o Szinho aqui, ó. Isso, prontinho. Aplicar, OK. Vou clicar aqui novamente. Revestimento, né? Ó, aqui, ó, revestimento do banheiro, prontinho, já está feito. OK, tá aí dos dois lados, ó, vermelho e vermelho. Clique em OK, aplicar, OK. Vamos sair. Olha aí, pessoal. Então, esta parede do banheiro já está paginada, já está com a representação gráfica, tá bom? Ajustada. E o mais interessante, pessoal, olha só isso daqui. Eu vou pedir para que vocês coloquem um pouquinho aqui. Bem aqui embaixo, ó, observem que tem uma bolinha e um xizinho. Isso aqui são as sombras. Então eu vou habilitar a sombra, para a gente ver. Como se fosse de dia realmente. Eu vou aproximar aqui um pouquinho até para que vocês vejam. E aí, ó, eu vou pedir para que vocês venham nessa caixinha e coloquem aqui, ó, realista, tá bom? Clica aqui em realista e olha lá, pessoal, que bacana. Então, o mesmo rejunte que eu tenho da imagem é o rejunte que eu tenho aqui, ó. Cores consistentes da Ashura, olha lá. Casado certinho aqui, ó. Quando eu mudo para o realista.
Bacana, né, pessoal? E vocês vão observar que realmente é a imagem trazida da internet, ó. Olha aí, ó. É realmente o porcelanato que a gente trouxe de lá aqui para dentro do arquivo, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, provisoriamente em Race Tray, pessoal. É uma renderização em tempo real, tá? Se o computador de você observar que ele não aguentou, tira aqui rapidinho e volta para o cores consistente, tá? Eu vou apenas mostrar para vocês aqui na tela como seria este material, esse revestimento, como se fosse na vida real, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, para apenas demonstrar para vocês, ó. Race Tray ainda não é uma renderização em si, isso aqui é apenas uma demonstração para o Revit te mostrar como tá ficando. Olha lá, pessoal, que bacana. Olha só. Lembrando que esse revestimento que eu coloquei, ele tem um rejunte, mas ele não tem a profundidade do rejunte. Então, no próximo que a gente fizer, a gente já vai fazer essa característica, tá? Deixa eu mostrar um detalhe para vocês legal. Deixa eu voltar aqui para o cores consistente. Aquele reflexo que a gente colocou, deixa eu ver se eu consigo girar a câmera aqui um pouquinho, que aí vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Ele realmente está existindo agora no nosso material. Então ele vai refletir o que tiver aqui, ó. Ele vai pegar essa sombra, vai jogar aqui, vai fazer o reflexo e tudo mais. Olha só que bacana, ó. Race Trace, né? Race Trace aqui. Vamos ver como é que vai ficar uma prévia aí do nosso material. Olha só, pessoal. Observem que aqui o canto é um pouco mais escurecido. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Tá vendo aqui uma parte mais escura e uma parte mais clara? Isso aqui não é defeito da textura, não. Isso aqui é o reflexo que a gente tem do material. Tá bem tenuado, né? Bem suave aqui, porque a gente não colocou muito lá. Tá bom? Eu vou colocar só pra gente ver cores consistentes, tá? Depois eu tiro de novo, ó. Editar tipo. Editar. Provisoriamente, então, vem aqui. Aparência. Vem aqui, ó, reflexibilidade, vamos aumentar, vou colocar um pouquinho gritante aqui, ó, deixar 75 por 75. Aplicar, ok, ok, aplicar, ok, isso. Agora vamos ver, agora vai brilhar bem mais, né, ó, Race Trace. E vamos ver como que vai ser, no caso, um porcelanato aí bem mais brilhante, né, bem mais polido. Olha aí, pessoal, você já consegue ver, ó, que ele pegou o reflexo da sombra, o reflexo aqui, ó, da outra parede, a outra de trás também, ó, tá? Então, de repente, se você tem um material mais brilhante, com mais reflexo, você vai fazendo então esse ajuste, tá bom? Deixa eu voltar aqui, pessoal, vou colocar em cores consistentes. Para a gente finalizar a aula, deixa eu colocar em editar tipo, editar, vou colocar aqui aparência. Eu acho que eu vou ficar no meio termo, tá? Vou deixar aqui uns 40, assim, ó, tá? Uns 34 aqui eu acho que tá bom, de reflexibilidade, tá? Reflexibilidade. Aplicar, ok, ok, aplicar, ok. Tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Deixa eu tirar a caixa. Aqui, ó, a caixa de corte, para voltar a nossa casa inteira. Fiz o ajuste apenas naquela paredinha do banheiro, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a fazer tudo no nosso projeto. Colocar textura do lado de fora, colocar aqui, ó, chapisco na parte do muro e tudo mais, como manda realmente o projeto na vida real. Combinado? Pessoal, então, muito obrigado. Aguardo vocês aí, firmes e fortes, na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.